A dúvida que ficou aí, que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui, como é que dá a salvação do rico? Porque essa é a pergunta, salvação dos ricos, como é que acontece essa salvação? Essa é o título, né? O senhor Oroê falou sobre esse nosso irmão político, mas eu queria lembrar uma passagem do Chico que é muito interessante. Ele falou que o político, se andar de uma forma correta, numa linha estreita, e servir o povo de acordo com o que ele precisa servir, ele sai que nem um foguete para o plano espiritual. Eu já ouvi isso, sério. Já ouviu, né? Já ouviu, né? Agora, a maioria deles, coitados, não conseguem alcançar isso, não conseguem saber, porque aí entra o problema do dinheiro, né? Poder e dinheiro, dinheiro. Tudo quer ter uma margenzinha, tudo quer ter uma gordurinha, tudo quer ter um restinho, que é para justificar a campanha, que é para isso, que é para aquilo, que é para salvar o mundo, que é para ajudar o outro, que é para fazer, que é para acontecer. Mas no fim, a gente vê que é isso. Não, tem pai de família aí que não cuida. Então, quando o senhor falou, né, que não dá para servir a dois senhores, mas eu acho que dá, porque o Emmanuel tem uma passagem interessante também. Sabe o que ele fala? Ele fala que se nós não podemos servir a dois senhores, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar o mamon a serviço de Deus. Olha só. Não é? Pôr o mamon a serviço de Deus, ou seja, pôr o dinheiro a serviço de Deus. E a gente já não se arrependeu, às vezes fala, puxa, podia ter um recursinho a mais para ajudar determinada pessoa, para ela terminar o que ela está precisando fazer. A gente às vezes pensa nisso, fala, meu Deus do céu, tinha uma posição um pouquinho melhor, porque agora eu teria condição de ajudar, de fazer, de acontecer. Aqui no grupo mensageiro mesmo, a gente não depende de recurso que vem de fora, assim, das pessoas que leem as mensagens. E não raras vezes vai um rio de dinheiro aqui, mas vem da onde isso? Da onde que vem esse dinheiro? Alguém está renunciando, alguém está se lascando, alguém está dando, alguém está oferecendo. Mas oferecendo da onde? É isso que nós precisamos ter em ideia, porque normalmente é só pensar em si. Na maioria das vezes a gente pensa entre muros, intramuros. Vou deixar para o herdeiro, para o fulano, para o ciclano, para o genro, para o cunhado, para o filho, para a filha, para o neto, para não sei quem. E os outros? E os demais? E as outras coisas que nós podemos pôr uma mão a serviço? A gente se esquece, a gente abandona, a gente deixa para lá? Então é possível sim, quando a gente coloca os recursos que estão à nossa mão. Porque o dinheiro, o homem é muito pretensioso de achar que é ele que conseguiu. Não é pretensioso? Pode ser a inteligência que for, pode ser a capacidade que for. Mas se não houver autorização do lado de lá, não adianta, viu? Pode trabalhar até no TRE, que não vai ter jeito, não vai juntar dinheiro nenhum. Não é mesmo? Então a ideia que a gente vai chegando é isso. Os recursos que a gente tem nos foram oferecidos para algum motivo. Mas aí a gente pega aquele motivo e faz o quê? Faz o que a maioria faz. Guarda, mantém, não dá para ninguém, tá? Aí quer mais e né, não abre mão, não sei o quê. Mas a ideia aqui é essa. Porque o jovem, veja só a passagem de Jesus, que é interessantíssima, né? O jovem fala assim, escuta, senhor, eu quero saber como é que eu faço para me salvar, né? Jesus não conhecia ele. Em tese, Jesus não conhecia ele. Mas o que está escrito na lei? Ele fala 6 mandamentos. Não roubar, não matar, adultério, amar ao Senhor, né? Ele fala os 6 dos 10 mandamentos, ele fala os 6. Aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo. Tem um que é 2, mas no fim é 1, depois a gente faz essa misturança. Mas Jesus falou, muito bem, faça isso e viverás. E aí o que ele fala? Mas Senhor, eu tenho feito isso. Ele falou, então você quer mesmo ser salvo? Então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, vem e me segue. E aí? Sabe para quem que ele está falando isso? Está falando para nós. Porque o problema não é só cumprir as leis. O problema é olhar para dentro de si, né? E tirar de dentro de si a renúncia, tirar de dentro da gente a boa vontade, tirar de dentro da gente o interesse pelo semelhante, pelo próximo. Porque o que ele fala? Vem dar para os pobres? O que quer dizer com isso? Ajuda, promove eles, dá possibilidade para eles, né? Naquele tempo, vamos imaginar que ele fala, sim, vou fazer isso, Senhor. O que ele ia fazer? Comprar um pedacinho de terra para alguns, terminar a casa do outro,
ajudar o outro a fazer não sei o que, comprar alguma coisa para outro, fazer uma plantação, um boi, uma vaca, um cavalo para um que precisa deslocar para lá e para cá. Ele ia fazer isso. Ou seja, ia promover o próximo. Não é? É assim que se salva. Porque os recursos chegou até ele por uma forma que lhe foi autorizada. Senão não chega a nada. Ô Sérgio, uma pergunta em cima disso. Deus é sabedor do que você vai fazer com esse recurso. Deus é sabedor que se você vai servir a Mamon ou a ele, antes de você encarnar, não é? Sabe de tudo, conhece você perfeitamente, é que nem a gente. O livre-arbítrio que manda. Porque sabedor disso Dá para quem não se troca de dono. Mas troca sim, mas olha o que acontece. A gente não conhece nossos Tem netos. algumas trocas, mas tem uns que exageram. Dona. A senhora conhece sua netinha ali, né? Não conhece? Se a senhora der R$50 para ela, o que a senhora acha que ela vai gastar? Doce. Tá. A gente sabe, mas às vezes a gente não se furta de dar, não é? Isso aí não era para não dar? Sim, mas veja bem, ela adora doce, a avó sabe que ela gosta, não tem problema nenhum. Você sabe o que ela vai gastar. É claro que com o tempo você vai falando, mas pode ver outra coisa, pode ver um salgado, um brinquedo, uma coisa, outra. Com o tempo vai educando, não é? Não é assim? Com o tempo a gente vai educando. Eu também, na idade dela, se me desse 50 anos, eu ia comprar um saco de bala, saia com um saco de bala nas costas. Não é? Mas a gente ia fazer isso, não ia? Eu não ia. Eu não, porque eu nunca gostei de doce. Nunca gostou de doce. É, Tereza, mas... Então comprava outra coisa, sei lá, comprava vinho, cerveja, guaraná, não sei, depende. Ia comprar outras coisas, né? Mas enfim... E se ele é sabedor, por que ele dá? O nosso pai sabe, mas aí tem um detalhe. Não, então, é aí que tá. O dinheiro é como tudo, mais ou menos tudo na vida. Nós temos três partes para viver. Assim, dinheiro, ou você já teve muito, ou você está tendo muito, ou um dia você terá muito. Não tem como escapar, porque nós temos que viver a experiência. E como lidar com isso, não é? Na verdade, a nossa evolução se dá com a vivência de experiências. É assim que dá a evolução. Ninguém chega ao topo da evolução sem ter vivido. Ter escorregado, caído, batido a cabeça, feito calo nas... Não, ninguém consegue chegar ao topo da evolução assim. Por isso que existe uma tolerância profunda do Criador para conosco. E a outra coisa que é interessante... A vida da gente na Terra significa uma fração na imortalidade, na eternidade. É uma fração, não é? Você vê que às vezes inventário, o pai de família, por exemplo, conseguiu um bom patrimônio. Mas aí entra o inventário, vai dividir para filho. Em poucos anos, some tudo, poucos anos. Não é? Tem até uma frase que o Pedro fala, o pai é barão, o filho é não sei o quê e o neto é ladrão. Tem uma frase que é assim, meia esquisita, né? Tem uma, eu não lembro como é que funciona direito, né? Não é? Mas eu digo assim que os recursos não são dados para a gente utilizá-los da melhor forma possível. A outra coisa que é interessante, que o Chico fala para a gente, que é muito interessante, é o seguinte, o dinheiro é como se fosse assim um sangue que tem que circular. Então você tem muito recurso, faz ele circular. Então é assim, promove o progresso, a ciência, a indústria, promove as coisas que estão ao seu alcance. Não é? O trabalho social. Tanto isso é real que as grandes corporações hoje não estão totalmente despreocupadas disso. As grandes corporações, em nível de proporção, é pequeno, mas elas colaboram de uma forma social com as outras pessoas. Né? As grandes corporações já fazem isso. No passado não faziam, mas hoje fazem. Não é? E não é só isso que elas fazem, né? Promove o progresso de cada um, porque promove o emprego, não é? As pessoas conseguem se utilizar daquilo para viver, ou seja, promove um progresso ao redor. Isso nós não podemos esquecer. Nós também sabemos um outro detalhe, se toda a fortuna do mundo tivesse dividida igualmente para todos, o que ia acontecer? Não teria progresso. Não, e outra, em pouco tempo haveria desigualdade, porque um sabe guardar, o outro não sabe. Não foi falado aqui do automóvel? Eu, se eu pudesse, comprava um carro de 500 mil, mas eu não posso, graças a Deus, né? Aí... graças a Deus que eu não posso, né? Mas a gente às vezes tem essas coisas, né? Esses fetiches, né? De algumas coisas, alguns detalhes, né? Algumas coisas. Mas a ideia é essa.
A promoção de Jesus para com a humanidade é justamente para saber o tamanho do desprendimento e de que forma nós podemos acelerar o nosso processo de crescimento. Essa é a possibilidade. Porque ele falou assim, cumprir os mandamentos é a mesma coisa dizer assim, não faz mais do que obrigação. Agora, se você for um pouco mais, pega do seu recurso, fala assim, opa, a dona Sônia está precisando, pegar o meu recurso e oferecer. Nossa, o seu Dair está necessitando, pegar o meu recurso. Isso é desprendimento, isso é amor ao próximo, isso é o que nós precisamos uns com os outros. Quantas vezes a gente não vê as pessoas que estão saindo dinheiro pelo ladrão, ele vê ali, você vê, não a gente nem nada, mas a necessidade. Às vezes, dentro da casa dele, tem lá uma funcionária, um empregado, alguém. Não promove absolutamente nada. Pelo contrário, ainda lança problema, quer pagar menos, quer pagar o menor possível, o menor salário possível. Quer dizer, não tem aquela coisa de você procurar, não é? Trazer para o seu coração. Trazer, porque no fundo é isso. Nós somos todos parentes. Somos todos irmãos em Deus, não somos? Então, no fundo, você vê um irmão seu sofrendo e fala, é que se dane. Isso é irmandade? Sei lá, não sei, acho que não, né? Então, você vê necessitando, você vê precisando, faça um apoio, um pequeno apoio, não é muita coisa, é nada, quase nada, mas você deu a sua contribuição, é isso, não é? Quantas pessoas não pedem outras coisas? Não é uma questão de merecimento também?